Saudações, pessoal, aqui quem falou é o professor Luiz Moura, mais uma vez com vocês, dessa vez tratando sobre a lei de preconceito, lei 7.716 do ano de 89, vulgo lei de racismo. Pessoal, como o próprio nome sugere, essa é uma lei que trata das práticas de discriminação contra alguém ou um conjunto de pessoas, uma categoria de pessoas, por condições raciais, tá? Primeiramente, na parte introdutória da lei, é necessário que a gente fale sobre a finalidade e o bem jurídico tutelado pela lei. A lei de racismo, assim como qualquer outra lei da seara penal, tem a finalidade de tipificar, ou seja, de tornar aquela conduta como crime, certo? E também de apenar e coibir as práticas dessas condutas, certo? Então a finalidade da lei é criar o crime de racismo, culminar as suas penas e prevenir que aconteça esse tipo de conduta. Fechou? Quando a gente está tratando sobre racismo, sobre discriminação, o bem jurídico tutelado, obviamente, é a igualdade entre as pessoas. Se veda a discriminação, o contrário de discriminação é igualdade. E assim como quase todos os crimes, esse aqui também resvala na dignidade da pessoa humana. Pessoal, é importante salientar que essa lei ela foi criada em 89. Logo em seguida à criação do nosso texto constitucional atual, certo? Assim como outras legislações, houve um mandado de criminalização pelo legislador constituinte. Como assim, professor? Em alguns outros momentos eu já citei isso. Mandado de criminalização nada mais é do que uma ordem para que algo seja crime. E quem que dá essa ordem? O legislador constituinte no texto constitucional. A primeira previsão acerca dessa igualdade, da relevância da igualdade entre os indivíduos, está lá no artigo 3º do texto constitucional. Artigo 3º é esse que trata sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vocês aprendem com o professor de Direito Constitucional o mnemônico CONGA-ER-PRO, não é? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e outras formas de desigualdade e, por fim, promover o bem de todos sem preconceitos de raça, origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nesse momento, já no artigo 3º, o legislador constituinte demonstrou a grande relevância, a importância que essa Constituição dá para a promoção da igualdade entre os indivíduos. Só que é o seguinte, ele não contente com isso, lá no artigo 5º, inciso 42, ele bate um pouco mais forte na ideia de igualdade. Como assim, professor? Aqui ele não só falou que é um objetivo fundamental, que devem existir meios para a promoção da igualdade. Aqui ele fala que a prática de racismo é crime. A isso aqui a gente dá o nome de mandado de criminalização. Então a Assembleia Nacional Constituinte, na hora da elaboração, optou por já disciplinar isso no texto constitucional, falando que tem que ser crime. Então é o próprio texto constitucional que traz essa obrigação, tá? E ele não contente com determinar que deveria ser crime, ele ainda dá alguns tratamentos mais gravosos à prática de racismo, uns tratamentos mais pesados para quem cometer esse tipo de crime. Ele diz o seguinte, que serão inafiançáveis, imprescritíveis e sujeitos à pena de reclusão. Professor, estou começando agora, não faço ideia o que é inafiançabilidade, o que é imprescritibilidade e o que é reclusão. Calma. Vocês vão ver isso na matéria de direito penal, mas eu vou dar algumas linhas gerais sobre os conceitos de cada uma dessas terminologias. Inafiançabilidade
está ligado à concessão de liberdade provisória. Como assim, professor? Steve, no momento em que você é preso, ou o delegado ou o juiz arbitrará a fiança para que você responda ao processo em liberdade. A isso a gente dá o nome de fiança, né? A concessão da liberdade provisória, em tese, está vinculada ao pagamento de fiança. Aqui, o constituinte, o intento, a vontade inicial dele é que não deveria haver essa possibilidade, certo? Ah, professor, mas eu já ouvi falar que isso foi julgado inconstitucional e agora o cara é liberto, recebe a liberdade provisória sem que precise pagar a fiança. Isso é verdade, tá? Mas para efeito de prova, parte objetiva, não se esqueçam. Prática de racismo é inafiançável. Fechou? Segundo, imprescritibilidade. Professor, o que é imprescritível? Aqui a gente está tratando sobre prescrição. O que é prescrição, professor? Prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. Professor, dificultou muito mais ainda. Steve, basicamente, o Estado deixou de tomar as medidas necessárias, iniciar o processo, julgar e condenar, e o tempo passou demais. Se o tempo passou demais, ele não tem mais o direito de te punir. Só que é o seguinte, velho, aqui isso não acontece. Por quê? Porque é imprescritível. Então, você pode estar lá, dançando forrozinho, você pode estar jogando bingo, dama, no asilo, velho, que o Estado ainda consegue te alcançar com a pretensão punitiva. Passe o tempo que for, pois é imprescritível. Fechou? Reclusão. Professor, o que é reclusão? Vocês aprendem lá no direito penal? Daí tá a relevância de vocês prestarem muita atenção nas aulas de penal. Por quê? Essa parte conceitual, de terminologias, termos, institutos, tudo se aprende na parte geral do direito penal, fechou? Pois é estendida a todas as legislações extravagantes. Isso tudo é extraído de lá do penal, tá? Reclusão é uma modalidade de pena privativa de liberdade. Nas aulas de penal, vocês vão ver o professor falar o seguinte, que são 3 espécies de sanção penal, né? 3 espécies de pena, perdão. 3 espécies de pena. A pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direito e a multa. As penas privativas de liberdade, elas se dividem em 3. Elas são reclusão, detenção e prisão simples. Steve, a diferença entre elas, de modo bem grosso mesmo, está nos regimes de cumprimento. Na reclusão, há a admissão dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Enquanto na detenção e na prisão simples, regimes semiaberto e aberto. Então, até em relação à possibilidade do regime mais gravoso, o legislador constituinte deu esse tratamento aqui na lei de racismo. Então, são os 3 tratamentos: inafiançabilidade, imprescritibilidade e reclusão. Fechou? Bom, acontece com muita frequência, nós temos o tratamento de perto com os alunos aqui na parte de resolução de questões e eu vejo que há uma enorme carência, o aluno às vezes não dá tanta atenção a isso aqui. Eu falei para vocês sobre inafiançabilidade, imprescritibilidade e lá na matéria de constitucional, no artigo 5º, inciso 43, o legislador falou sobre os crimes que serão imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. E isso gera um nó na cabeça de boa parte dos alunos. Gente, isso aqui é de extrema relevância. É um assunto bobinho, tá? Infelizmente carece que você dê um tempo para dedicar a isso aqui, para decorar. Não tem outro jeito, tá? É o seguinte, boa parte dos professores usam esse mnemônico, ração 3TH. Professor, o que é ração?
A ração, Steve, é o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem do Estado Democrático de Direito, certo? E o 3T, professor, que diacho é isso? São 3T, é o tráfico, tortura e o terrorismo. E o H, professor, são os definidos em lei como crimes hediondos. Steve, então em relação ao ração e o 3TH, todos eles são inafiançáveis. Todos. Prática de tráfico, inafiançável. Tortura, inafiançável. Terrorismo, inafiançável. Hediondos, inafiançável. Professor, e o racismo? Já falei para vocês agorinha. Inafiançável. Prática de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem do Estado Democrático de Direito, inafiançável. O conjunto maior, que abarca todos esses tipos, todas essas modalidades de crime, todos eles são inafiançáveis, tá? Só que o que gera problema é o daqui para lá. Por quê? Dentro do grande conjunto de inafiançáveis, existe duas categorias menores, duas divisões. O ração, ele é imprescritível. Ele é imprescritível. Então, a prática de racismo e ação de grupos armados, imprescritível. Enquanto o 3TH, tráfico, tortura, terrorismo e os definidos em lei como crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Então, por favor, pessoal, eu já trilhei todo o caminho que vocês estão trilhando agora e eu respondo com muita frequência as questões ainda, pois ainda sou concurseiro, certo? E isso é de extrema importância que vocês decorem. Vocês têm que saber isso aqui de trás para frente, tá bom? Porque volta e meia, por mais que aqui seja assunto de legislação extravagante, o examinador não é tão criativo assim. Volta e meia as cobranças são as mesmas, tá? Isso aqui é um ponto de grande, grande objeto de cobrança durante as provas. Fechou? Conceitos: preconceito, discriminação e racismo. Pessoal, em algumas outras aulas, e até no presencial, eu sempre ressalto para os alunos a importância do domínio de processo penal e legislação extravagante. Como assim, professor? Você fala que é mais importante dessas duas matérias que o restante? Não. Por que eu falo isso? Na parte dissertativa da sua prova, a sua redação, normalmente o examinador, as bancas, flutuam na cobrança de tema entre processo penal e legislação extravagante. Professor, você tirou essa informação de onde? Pelo histórico das outras provas, tá? No meu concurso Polícia Militar do Estado de Goiás 2017, objeto de cobrança para soldado, Maria da Penha. Cobrança de cadete, lei de drogas, PMDF, que foi logo em seguida a PMGOQ, um intervalo curtíssimo de tempo. Objeto de cobrança da redação, temas relacionados à droga. Então, se você domina bem as legislações extravagantes que tem mais cobrança, mais incidência, já é um grande trunfo na hora que você vai realizar a parte dissertativa da sua prova, tá bom? Ah, lembrei, Polícia Civil daqui do nosso estado, ano 2016, objeto de cobrança para agente e escrivão, foi inquérito policial e busca e apreensão, processo penal, tá? Então, por favor, deem bastante atenção aos temas aos tópicos do seu edital relacionados a processo penal e legislação extravagante, porque muitíssimo provavelmente serão objeto de cobrança na hora da sua prova, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para vocês. Conceitos. Por que eu estou falando isso tudo? Porque agora a gente vai entrar na parte de conceitos. Brother, se você consegue entender minimamente o que eu vou falar nessa parte de conceitos, professor, na prova vai perguntar o que é preconceito, discriminação, racismo? Às vezes não.
Às vezes não. Só que na hora que você for fazer a sua redação, elaborar a sua redação, se você tem a noção disso aqui, um pouco de conhecimento de atualidade, uma noçãozinha do que está acontecendo no mundo, brother, você já saiu na frente de quase todo mundo, tá bom? Então, atentem para isso. Conceitos, preconceito. Steve, o que é preconceito? Preconceito, velho, é o que acontece quando você está na sala de aula, em especial as meninas, chega uma aluna nova, olham de cima e embaixo, né? Olham que roupa tá vestindo, o jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de trocar ideia, a postura corporal, o perfume, tudo. Todo mundo, na realidade, essa brincadeira em relação às meninas, mas todo mundo, quando vem alguém novo, né, fazem um juízo de opinião sem conhecer aquela pessoa, certo? Quem nunca, né, velho, tava trocando ideia com alguém, virou amigo de alguém depois de muito tempo, falou assim, nossa, achava que você era um nojento, achava que você era arrogante pra caralho. Isso é preconceito, tá bom? Preconceito nada mais é do que formar uma opinião sem conhecer a pessoa, tá? Formar a opinião previamente antes de ter noção se a pessoa é realmente aquilo que você está julgando ela. Fechou? Discriminação. Professor, o que é discriminação? Discriminar é dar tratamento diferente a alguém por alguma circunstância, por alguma condição dessa pessoa. Professor, dá exemplo, por favor, de discriminação. Exemplo de discriminação é o que acontece no edital da polícia. Quando é disciplinado lá no certame, quando é escrito lá no certame que quem tem menos de 1,65 não pode adentrar as fileiras da polícia militar, isso é discriminação. Quando no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, IMC, salvo engano, acima de 24%, o índice de massa corporal acima de 24%, não podia entrar. Era critério de exclusão do candidato do concurso, né, na parte de saúde. Então, é discriminação contra os gordinhos? É, né? Em relação à idade, a quantidade de vagas destinadas à mulher, tudo isso é discriminação. Então, por aqui você já tem uma noção de que algumas formas de discriminação são sim admitidas, beleza? Vai que na sua prova pergunta o seguinte: toda forma de discriminação é nociva e criminosa? Negativo, negativo. Às vezes, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, a discriminação pode ser positiva, beleza? 3.3, racismo. Professor, racismo, o que é o racismo? É a mesma coisa que discriminação, né? Não, professor? Não. O racismo é a crença que algumas pessoas têm de que existe uma raça que seja superior à outra, que se sobressaia à outra, né? Isso foi o que aconteceu basicamente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, certo? Isso não tem base alguma de nenhuma forma, tá bom? A prática de racismo, sim, em toda e qualquer situação será crime, tá bom? Racismo, então, é a crença de que existe uma raça que seja superior intelectualmente e de outras formas. Fechou? Observação: discriminação é crime? Como eu já antecipei para vocês, nem toda forma de discriminação é crime. Algumas formas de discriminação, elas são válidas. E aqui a gente entra no 3.4, discriminação positiva. Como eu falei para vocês, às vezes a discriminação ela é benéfica. Por exemplo, é o que acontece em relação a quem tem baixas condições econômicas, né? Recebem bolsas, auxílios do governo. Por exemplo, as cotas raciais. As cotas raciais são formas de discriminação, Steve, né? Só que é uma discriminação que a gente chama de discriminação positiva. Aos alunos que são egressos, que vieram de colégios públicos, que também recebem auxílio do governo para ingressar na faculdade, tudo isso, Steve, é discriminação. Vocês têm que sempre pensar um pouquinho além, porque às vezes é necessário sim que seja dado tratamento diferenciado a algumas pessoas pelas suas condições.
certo? Imagina só numa abordagem, você acha, você é cabeçudo, você acha que todo mundo tem que receber o mesmo tratamento em todas as circunstâncias. Aí você vai lá no local, tá realmente uma biqueira, tá rolando o uso de drogas, tráfico, e tem uma gestante. Steve, por mais que ela talvez esteja cometendo crime, ela não pode receber o mesmo tratamento que os demais, certo? Passar 20, 30, 40 minutos em pé ali, não pode. Então isso é discriminação positiva. Tudo tem que ser olhado com muita sensatez e parcimônia. Beleza? Vamos lá. Condições para que haja o crime. Como eu falei para vocês, nem sempre o preconceito ou a discriminação, basicamente quase nenhuma vez, será crime. Aqui acontece a mesma coisa que acontece lá na lei de tortura. Basicamente, Steve, torturar alguém, infligir intenso sofrimento físico ou psíquico em alguém, não basta somente que aconteça isso para que seja crime. É necessário que haja algo a mais. O porquê desse intenso sofrimento físico ou psicológico foi causado? Foi para obtenção de confissão? Aí sim é tortura. A mesma coisa acontece aqui, tá? Quando a discriminação ou preconceito acontecem, não necessariamente nós estaremos diante da prática de racismo. Para que haja a tipificação dessa lei, é necessário que haja alguma dessas condições. É necessário que a discriminação ocorra em razão da raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. Isso aqui é a mesma coisa que acontece lá na lei de tortura, né? Vocês aprendem na lei de tortura que não basta que aconteça que o indivíduo cause intenso sofrimento físico ou psicológico a alguém, é necessário sempre que haja algo a mais. O motivo, o porquê daquele intenso sofrimento físico que está acontecendo é para obtenção de confissão? Aí nesse caso sim, nós estaremos diante de tortura. Mas somente o sofrimento por si vai enquadrar em qualquer outro crime, exceto a tortura. Da mesma forma que é necessário sempre que o preconceito e a discriminação esteja ligado a algum desses conteúdos: raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. Professor, mas o que é cada uma dessas coisas? Qual o conceito de cada uma? Vamos lá. Raça nada mais é do que o conjunto de características passado de forma hereditária. Coloração da pele, coloração dos olhos, formato de cabelo, nariz, queixo, altura, tudo isso está ligado à raça, certo? São critérios biológicos e passados de forma hereditária, beleza? Cor, a coloração da pele, não tenho que inventar muita firula aqui, fechou? Etnia, aqui a etnia ela está ligada aos aspectos culturais, psicológicos e políticos de um povo. Uma galera que habita em algum país tem determinadas práticas culturais distintas de outros países, certo? Então, se o indivíduo sofre uma discriminação pelas práticas culturais, sociais do país dele, aí será racismo. Fechou? Procedência nacional. Aqui eu tenho que fazer uma observação com vocês. Por quê? Boa parte das pessoas que trombam com a lei e vão ler procedência nacional pensam o seguinte: que procedência nacional está ligado única e exclusivamente aos que estão dentro do nosso país, que estão dentro dos estados membros que compõem a República Federativa do Brasil, né? Só que não. Às vezes o indivíduo sofre um preconceito pela sua procedência nacional única e exclusivamente por ser argentino, né? Não há uma discriminação por eles gostarem de churrasco de tal forma ou qualquer outra circunstância, mas única e exclusivamente por ele ser argentino. Isso é racismo. Então a procedência nacional está ligada diretamente a quem vem de fora e aos que estão aqui dentro. Um caso muito emblemático que aconteceu relativamente faz um tanto bom de tempo já,
foi da menina que fez um tweet, né, lá no Twitter, falando que faça um favor a salvo engano, faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. Isso está relacionado à procedência nacional, né? Aqui, alguns goianos fazem brincadeiras com o pessoal que vem do Maranhão e outras formas. Cuidado, cuidado. Dependendo do que você falar, prática de racismo relacionado à procedência nacional, viu? Religião. A religião também se enquadra, já que a religião está intimamente ligada aos aspectos culturais de um povo, tá? Então, as práticas de discriminação em relação à religião, as obras, cultos, liturgias, as crenças de alguém pela sua religião também se enquadram aqui na lei de racismo. E você que é um pouco mais antenado deve estar pensando, porra, professor, tá faltando alguma coisa aí. Tá sim. Recentemente, mais especificamente em 2019, houve a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, que fez a inclusão da homofobia e da transfobia dentro da Lei 7.716. Então agora, as práticas de discriminação, preconceito contra homossexuais e transexuais também se enquadra dentro da lei de racismo. Fechou? Então é a mãozinha do racismo que eu falei para vocês, com a inclusão de homossexuais e transexuais. Se a discriminação ocorrer por qualquer uma dessas circunstâncias, racismo. Vamos lembrar de novo? Raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, homossexuais e transexuais. Fechou? Observação. Houve um habeas corpus número 82.424, no ano de 2003, que foi decidido pelo STF que os termos raça e etnia devem ser confundidos. Como assim, professor, confundidos? Eu já estou confuso já. Não, confundidos no sentido de que eles têm que ser a mesma coisa. Então, para o STF, não existe essa distinção que eu falei para vocês, a parte conceitual do que é raça, do que é etnia. É tudo a mesma coisa para o STF. Professor, mas por que você falou isso então? Porque antropologicamente e nos aspectos sociológicos acontece essa divisão. Biologicamente, né? Tanto é que acontece de algumas empresas fornecerem um serviço que eles fazem extração do seu DNA, pode ser por muco, extração de pele, sei lá. E eles conseguem mapear as origens dos seus antepassados, né? Falando assim, ó, você tem tantos percentuais do povo da África do Sul, do pessoal da Rússia, sei lá, né? Mas para fins de prova não há divisão alguma entre esses conceitos, beleza? Pelo menos na parte objetiva. 5. Condutas. Professor, o senhor falou que são condições para que haja a prática de racismo, que atente contra a raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, que seja uma prática de discriminação. Só que eu já passei o olho na lei e vi que existem diversas espécies de crime. Existem sim, tá? Só que todas elas podem ser facilmente reduzidas a 3 condutas. Professor, eu já passei o olho na legislação e vi que existem diversas espécies de crime, várias tipificações, falando que quem nega a hospedagem a alguém por razões da sua raça, cor, tralalá, é crime, é apenado com pena de reclusão de tanto a tanto. Vocês estão certos, tá? Vocês estão certos. Só que é o seguinte, tudo isso, todas essas tipificações são facilmente reduzidas a 3 condutas. Negar, impedir e obstar. Nil, certo? Quando acontece de alguém negar o acesso a locais, serviços, cuidados, cargos, empregos ou funções, ou impede, ou obsta, nós estamos diante da prática de racismo. Desde que essas condutas estejam ligadas à raça, cor, etnia, procedência nacional, religião, aos homossexuais e transexuais. Então, se acontece alguma daquelas condutas, junto com essas condições que eu falei para vocês aqui no tópico 4,
nós estaremos diante da prática de racismo. Fechou? Só que existe um pequeno adendo, a gente vai esmiuçar isso com muito mais clareza na parte de resolução de questões, tá? Eu vou pegar algumas questões com vocês e vou mostrar o padrão de cobrança das bancas relacionadas a esse tema. Vocês vão ver que não foge de nada de tudo que eu já falei nessa aula. Com isso aqui, de forma mais simplificada possível, vocês conseguem acertar quase todas as questões. Obviamente que algumas questões batem um pouco mais pesado, mas são concursos mais aprofundados. Fechou? Um adendo em relação à propagação ou disseminação do racismo através de discursos de ódio ou relativos ao nazismo, que também serão tipificados como racismo segundo essa lei, tá? Por que eu coloquei essa observaçãozinha aqui, esse adendo? Porque foge do mnemônico nil, certo? Então a propagação do nazismo também é crime de racismo. Desde que essa propagação de símbolos, indumentárias ou quaisquer outras formas culturais ou vinculadas ao nazismo não tenham fins educacionais. Como assim, professor? Se um professor faz a impressão de 50 imagens relativas aos símbolos do nazismo, cruz gamada, suástica, tudo isso, leva para a sala de aula para mostrar para os alunos com fins didáticos. Ele está cometendo crime de racismo? Não, porque o intuito dele ao levar isso é meramente didático. Agora, se a propagação acontece para mostrar os símbolos e disseminar as ideias e ideais do nazismo, aí sim racismo. Fechou? Da mesma forma acontece quando alguém faz discurso de ódio contra outra pessoa relacionado com algum dos tópicos que foram falados aqui no tópico 4. Fechou? 6. Efeitos da condenação. São 2 os efeitos da condenação pelas práticas aqui da 7.716. Quais são? Primeiro, perda do cargo, emprego ou função pública. Quando, obviamente, agente público, certo? Segundo, suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial por até 3 meses. Ou seja, isso aqui em cima eu falei para vocês que é negar o acesso a locais, serviços, né? Por exemplo, um restaurante que se recusa a atender uma mulher por ela ser negra, né? Esse estabelecimento, na hora do julgamento e sentença do juiz, ele pode optar, né? Porque não é efeito automático, por ter a suspensão do estabelecimento comercial por até 3 meses. Né? Então, nenhum desses 2 efeitos é automático. Nem a perda do cargo, emprego ou função pública, nem mesmo a suspensão do funcionamento do estabelecimento. Mas eles podem e provavelmente acontecerão. Tá? Injúria racial, injúria qualificada pelo racismo, lá do 140, parágrafo 3º do Código Penal, versus racismo. Professor, volta e meia eu vejo quando acontece... Racismo é um tema que sempre está em alta, porque volta e meia acontece de alguém fazer alguma merda por aí relacionada a isso, né? E volta e meia, quando isso acontece, o que os jornalistas sempre fazem? Dão opiniões e levam algum especialista para falar a distinção entre a injúria racial e o racismo. Porque de pronto todo mundo fala o quê? Foi crime de racismo, foi crime de racismo. Só que nem sempre é, né? Por quê? Todo mundo é obrigado a saber disso? Não, somente os operadores de direito ou os curiosos, certo? A injúria racial é a ofensa irrogada contra alguém por alguma dessas condições que eu falei para vocês, raça, cor, etnia, procedência nacional e religião, só que a ofensa é direcionada à pessoa certa, certo? Então, quando alguém, através de ato, gesto, palavra, ofende alguém por alguma dessas circunstâncias, falando assim, ô seu preto macaco. Quando eu digo isso direcionado para alguém, eu estou cometendo crime de racismo? Não, injúria racial. Agora o racismo, ele é abrangente, ele abarca toda categoria, certo? Quando acontece de alguém, sei lá, falar alguma parada do tipo, todo japonês tem pena. Quando eu digo isso,
eu estou abarcando toda a categoria que é oriunda daquele país, certo? Então, quando a abrangência, quando é direcionada a todos, prática de racismo. Se é direcionada à pessoa certa, injúria racial. Fechou? A ação penal aqui nas práticas de racismo. A ação penal será sempre pública e incondicionada, tá? Então, independe da manifestação de vontade da vítima, certo? Quando alguém, uma autoridade policial, tomar ciência disso, ele tem a obrigação de instaurar todo o procedimento e depois, subsequentemente, iniciar-se a persecução penal através da denúncia. Fechou? Equivalência. Eu falei para vocês sobre a distinção entre a injúria racial, a injúria qualificada pelo racismo, e o racismo. Só que, em recente decisão do STF, houve a decisão de que elas são equivalentes. Como assim, professor? Equivalentes em que sentido? Pois o racismo é imprescritível. O racismo é de ação penal pública incondicionada. E a injúria? A injúria, se vocês forem olhar lá no Código Penal, a injúria é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, certo? Só que foi estendido tanto a imprescritibilidade quanto a ação penal pública incondicionada à prática de injúria racial também. Então, todas as duas são imprescritíveis e de ação penal pública incondicionada. Pessoal, como eu falei para vocês, a parte de tipificação dos crimes em espécie, nós trataremos numa aula só de resolução de questões, certo? Eu deixo para vocês a obrigação de pelo menos folhearem a lei, passem um olho, façam a leitura dos tipos, que isso é o bastante. Boa parte das questões, elas vão dar exemplos, né, de um caso hipotético para vocês, e vocês vão dizer se foi racismo ou não, se foi injúria racial ou não, se a pena será de reclusão. Normalmente ele faz a descrição da prática de racismo e pergunta: é apenado com detenção de tanto a tanto? De pronto você já fala que não, porque eu falei para vocês que lá no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 42, o legislador constituinte falou que é o quê? Apenado com reclusão. Então não tem muito segredo aqui, tá? Se eu pudesse falar para vocês de forma geral o que é mais cobrado aqui, essas condições peculiares que foram dados à prática de racismo, inafiançabilidade, imprescritibilidade e reclusão. Nossa, é um absurdo. Quando vocês forem fazer a resolução de questões, vocês vão ver que quase todas as questões permeiam só da cobrança se é detenção, se é prisão simples ou se é reclusão. Não tem muito segredo, beleza? E relativo também às condições para que haja o crime de racismo. Não se esqueçam da mãozinha do racismo: raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. E recentemente, pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o quê? Os homossexuais e os transexuais. Não tem muito o que fazer firula aqui, tá bom? O resto, leitura breve da lei, não precisa bater com muita intensidade, e resolução de questões. Aí sim você tem que bater firme, porque é isso que faz a grande diferença. Fechou? Até a próxima, pessoal.